Eu quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Salmo de número 119. Salmo 119. Nós vamos dar continuidade à nossa série de sermões. Nesse salmo em que temos aprendido tanto da parte do Senhor. E nós vamos ler do verso 33. Sempre nós fazemos assim, até para que a perícope, né, o parágrafo lido, ele fixe bem, a gente possa ter o contexto. Dessa feita até o verso 39, do verso 33 ao 39, embora nos detenhamos essa manhã no verso número 39. Diz-nos assim, Salmo, palavra do nosso Deus. Ensina-me, Senhor, no caminho dos teus decretos, e os seguirei até ao fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa, feita aos que te temem. Afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Amém. Pai Celeste, nós te agradecemos, porque podemos mais uma vez aqui aprender da tua palavra. Senhor, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Nossa vida, nossa alegria, nosso bem-estar, a paz que excede todo entendimento, consiste em os nossos olhos dos nossos corações estarem postos no Senhor. Ajuda-nos para que prossigamos nesse mundo, aguardando a bendita revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, e até lá, com muita confiança, com esperança, a esperança da glória, que muda o nosso presente, que muda a maneira como lidamos com a vida, com as dificuldades da mesma. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que são muitos, não conseguimos enumerar. Quando começamos a cogitar os nossos pecados diante de Ti, percebemos uma avalanche de iniquidade, e somente o sangue do Teu Filho nos purifica de todo pecado. Se nos determos de fato, se nos detivermos de fato em nossas falhas, muita tristeza, muita consternação será realmente verificada. Mas quando olhamos para o Senhor, vemos alegria, vemos de fato esperança, vemos que é impossível não estarmos para sempre com o Senhor. Como nós lemos hoje, nada nos separará do Teu amor. Nada, Senhor. E aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Até lá nos ajuda, para que sejamos achados no mesmo lugar, amando as mesmas verdades, servindo ao mesmo Deus, para a glória do Teu nome, Pai. Nos ajuda, pois assim cremos no poder do Espírito Santo e te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, após suplicar ao Senhor pela sua, vamos dizer assim, confirmação como servo de Deus, e também pela veracidade das promessas, o salmista ele se volta agora para a dor e a mácula que são inerentes ao opróbrio. Perceba que o verso 38, nós estamos aqui em nossa introdução considerando o sermão passado, ele pede ao Senhor, não é? Confirma ao teu servo a tua promessa. Ele diz, feita aos que te temem. Então ele pede a Deus que confirme ele como servo do Senhor, confirma ao teu servo a tua promessa. E a veracidade da palavra. E isso nós sabemos que ele pede por conta de também constatar o quão pecador ele é.
Isso nós vimos no verso 37, no verso 36, quando o salmista destaca a terrível realidade de um coração que facilmente se inclina à cobiça e de olhos que são ávidos também para aquilo que não é agradável ao Senhor, no caso a vaidade. Então, quando nós chegamos no verso 39, ele observa que o opróbrio é realmente algo que está à porta. É algo, podemos dizer muitas vezes, iminente. E ele teme isso. Ele roga a Deus que o guarde do opróbrio. E o opróbrio pode vir sobre a vida do crente, tanto pela calúnia e por ele próprio, quando o cristão se torna um estorvo ao seu testemunho na caminhada cristã. E nós todos estamos sujeitos a isso. É por isso que ele vai dizer, leia comigo mais uma vez o verso: afasta de mim o opróbrio que temo. Ele entende isso como algo perto. Afaste-se de mim, né? Eu temo o opróbrio, eu temo isso. Como nós podemos definir o opróbrio, né? O opróbrio, ele pode ser definido como a desonra pública, a vergonha, o vexame, aquilo que realmente mexe com a nossa reputação, com o nosso nome. O fato é que tal degradação, ou seja, da imagem do homem, se tornou uma constante desde a queda. Desde quando os nossos pais caíram, nós observamos que o pecado trouxe ruína e vergonha, ou seja, ruína e opróbrio, ruína e desonra pública. Gênesis 2, abre comigo, veja. Eu quero que os irmãos percebam, em primeiro lugar, entendendo o que é o opróbrio, que isso não existia antes da queda, né? Tanto que o autor sagrado vai dizer algo aqui importante para nós quando o Senhor Deus cria a mulher, cria o homem em seguida a mulher. Então o texto diz, em Gênesis 2, verso 25, observa. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não, o que está escrito aí? Se envergonhavam. Não tinha vergonha. Isso não é algo negativo, não havia algo que eu olhasse que me constrangesse ou vice-versa, entre os nossos pais. Não havia mácula, não havia desonra. Gênesis 3, observa comigo. A partir do verso 7 está escrito, né? Às vezes os nossos olhos podem se abrir para aquilo que não é agradável a Deus. Já pararam para pensar nisso? Quando Paulo pede, que eu estava orando com os irmãos, a iluminação dos olhos do coração em Efésios 1, ele pede que nós possamos ver as coisas de modo espiritual. Isso significa interpretar, discernir, ter uma cosmovisão, uma visão de mundo e de tudo mais, bíblica. Mas olha no verso 7, interessante, quando se abrem os olhos, os nossos pais passam a ser cegos. E isso também se torna inerente a nós. Gênesis 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então eles fazem ali, confeccionam uma espécie de aventais, cobrem a vergonha naquele momento, passa a existir opróbrio, e eles entendem também que há uma mácula agora neles diante de Deus. O opróbrio, a vergonha. Verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive o que está escrito aí? Medo, e me escondi. Guarda-me do opróbrio, que eu tenho medo. Isso faz com que nós não vivamos bem, não nos relacionemos bem, nem contigo, nem com o próximo. Afasta de mim o opróbrio. Porque a vergonha faz com que nós queiramos nos esconder, de fato, porque estamos maculados pelo pecado. Sendo assim, irmãos, paira sobre todo homem que vem a esse mundo, a vergonha, o constrangimento e a culpa
por não estar de acordo com a vontade do santo e soberano Deus. É impressionante isso, né? Por que nós vivemos num mundo de entretenimento tão intenso? O homem precisa tirar, ele precisa ocupar a mente, para não considerar a prestação de contas, a sua morte, e a vergonha. Ele se sente culpado. Todo o tempo diante de Deus, ele percebe o opróbrio que está sobre ele por conta dos seus pecados. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, abra comigo a Escritura. Paulo nos mostra isso também. Veja quando ele faz o contraste aqui entre aqueles que são salvos e os que se perdem. E ele diz assim, considerando aqueles que não temem ao Senhor. Verso 9, primeiro, Romanos 2, verso 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Ao judeu primeiro e também ao grego. Perceba, tribulação e angústia. Todo homem no mundo vive em tribulação e angústia. Agora perceba quando um homem crê em Deus, a mulher crê em Deus. Glória, porém, e o quê? Honra. E ele diz ainda mais, e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. É por isso que quando nós cremos em Cristo, o Senhor nos veste com as suas vestes de justiça. E entendemos, e isso o Espírito testifica conosco, a palavra afirma isso, se alguém está em Cristo é o quê? Nova criatura. Todo o opróbrio foi tirado, toda vergonha foi tirada, todo desprezo foi tirado. É por isso que alguém chega para nós e às vezes quer dizer que tu fez tudo isso de errado e agora tu é santo. E tu vai dizer assim, amém, glória a Deus, é isso mesmo. O opróbrio, a vergonha, o desprezo, tudo é tirado. Eu costumo dizer, no Evangelho, nós temos sempre a oportunidade de zerar as contas. Nós não oramos? Perdoa as nossas o quê? Dívidas. Porque quando a gente está devendo, a gente fica com vergonha. O opróbrio recai sobre nós. Não é ruim isso, né? Então veja aqui que Paulo diz, mas para aqueles que temem a Deus, Paulo fala, glória, honra, paz. É por isso que o crente, né? A gente canta, né? Essa paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem, não, né? Não olha as circunstâncias, né? É o que é o seu amor. Lá em Apocalipse 19, quando fala das bodas do Cordeiro, diz que foi dado à igreja, aos santos se vestirem com linho fino, que são as vestes de justiça, preparadas pelo próprio Cordeiro. De modo que nós vivemos uma moda fashion celeste. As roupas de Cristo são colocadas sobre nós, cobrem a nossa vergonha, cobrem a nossa nudez. Veja, verso de número 15, ainda de Romanos 2, Paulo diz, falando daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, estes, ele fala dos gentios que ainda não conhecem a Cristo, mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então a consciência ela fica acusando e defendendo. Um homem que não conhece a Deus, né, Calvino disse certa feita que um homem mesmo sem ter nenhum conhecimento bíblico, você poderia perceber as 10 palavras, os 10 mandamentos nele, na fala dele, de forma parafraseada, coloquial, enfim. Então, irmãos, somente em Cristo, obtemos o perdão mediante seu sangue remidor, que nos livra também de toda iniquidade. 1 João 1, eu não sei se você já parou para pensar nisso aqui. 1 João 1, abre comigo, veja. Eu gosto muito desse texto, porque João diz algo importante. Olha, 1 João 1, ele diz assim, verso 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só em obtermos o perdão dos pecados, isso é céu na terra. Mas ele fala também da injustiça, que claro,
o oposto da justiça. Porque nós sabemos que em nós, dentro de nós, nós precisamos desse sangue que alcance o profundo do nosso ser, o sangue de Cristo. Porque nós não só pecamos, mas também nos opomos à justiça. O seu coração, o meu coração, ele pode constantemente estar sob vergonha, sob opróbrio, por conta de que nós sabemos que no nosso íntimo, nós ainda almejamos, cobiçamos, como nós vemos nos versos anteriores do Salmo 119, aquilo que é contrário à vontade de Deus. Quantas vezes você vai orar e diz assim, Senhor, eu estou aqui te pedindo perdão. De novo. Eu acho que tu nem me perdoa mais, não é isso? Ou acontece só comigo? Você diz, Senhor, eu estou aqui de novo. De novo, Senhor. Já veio de novo, já estou aqui de novo. Então você começa a descrer e acha, não, acho que não tem mais solução para mim nisso. Não tem mais resposta. Mas João diz que ele perdoa o pecado e ainda lhe limpa de toda injustiça. De modo que nós somos justificados mediante a fé e temos o que com Deus? Paz. Não mais vergonha. Por isso que você se achega, você canta, você levanta as mãos, você ora. Mas se Deus fosse contabilizar um dia seu de pecado, meu Deus, o que restaria? Essa é a dinâmica que nós temos debaixo do sol. Nós vivemos em um mundo de degradação e opróbrio, por conta do pecado. Porém, em Cristo, para a glória de Deus, a honra devida, entendo aqui, a honra devida à imagem e semelhança de Deus é restaurada. Porque o opróbrio exatamente lança sombra, mácula, sobre a imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós sentimos esse mal-estar e percebemos que não somos aquilo que deveríamos ser e não estamos adequados àquilo que deveríamos ser. Porque somos imagem e semelhança de Deus. Isso é honra, isso é glória. Lembra que Paulo diz que o homem é a glória de Deus. O pecado, então, ruboriza, não é? A gente fica... Mas o sangue de Cristo nos permite a restauração da imagem e semelhança de Deus. Veja que Paulo diz isso, escrevendo aos Colossenses. Abre comigo. Paulo vai dizer assim, olha... quando nós falamos, né, que está em Cristo, Paulo fala isso, é ser nova criatura. E Paulo vai dizer, em Colossenses capítulo 3, ele diz assim, a partir do verso 9, olha. Lembra que o homem quis se vestir, ele quis criar uma justiça própria. Está lá no Éden. Então Paulo vai dizer a partir do verso 9... a linguagem é utilizada no 8, mas eu vou ler a partir do 9. Não mintais, Colossenses 3:9, uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então percebam, o novo homem, nós nos vestimos do novo homem que é Cristo Jesus. Nos despimos daquilo que é vergonha. O homem então pode novamente se voltar para Deus com santo temor e santa ousadia. A palavra diz isso. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente ao trono de graça. Por quê? Não mais vergonha, não mais opróbrio, não mais desonra, porque o sangue de Cristo nos limpa de todo pecado. O homem agora pode suplicar pelo deleite de contemplar a face do Senhor. Salmo 4, veja, Salmo de número 4, ele nos diz assim, apenas um versículo. Salmo de número 4, verso 6, olha o que está escrito. Salmo 4, verso 6. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? No que consiste o bem? Quem nos dará a conhecer o bem? Olha a resposta do salmista. Senhor, levanta sobre nós o quê? A luz do teu rosto. Ora, o bem é poder olhar para o Senhor. É o que nós chamamos da visão beatífica. A glória, o deleite, a realização em Cristo. Mas a vergonha nos impede. Quando não conhecemos a Cristo. Mas quando conhecemos, nós começamos a dizer, Senhor, olha para mim.
né? Quando você está, né, a sua, enfim, sua compleição pecaminosa, vamos dizer assim, você fica constrangido. Mas uma vez que o sangue lhe purifica, você diz: Senhor, eu estou aqui, sou teu servo, olha para mim, me ajuda. Então, eu pergunto essa manhã, se porventura você não conhece a Cristo, o opróbrio está ainda sobre você, a sua porção tem sido a vergonha, a desonra e a culpa, o Senhor é poderoso para te restaurar esta manhã, mediante o seu santo Filho. Te vestir com vestes de justiça, para que você se apresente diante de Deus. E nós, irmãos, que fomos vestidos com a justiça de Cristo, embora ainda sejamos pecadores, louvamos ao Senhor pelo opróbrio retirado e cantamos com alegria pelo prazer de lhe contemplar a face. Mas não é apenas isso, né, que o Salmo está dizendo. Volta para o Salmo 119 comigo, verso 39. Ele diz: afasta de mim o opróbrio. Ele é crente. E o que ele está temendo? Ele está temendo o opróbrio. Mas não foi perdoado? Foi. Mas lembra que ele ainda é pecador. Lembra que ele ainda está nesse mundo. E ele pode sofrer máculas ainda na sua vida. Embora restaurados, mediante tão grande salvação, ainda estamos do lado de cada eternidade. Em um mundo caído e com corações e olhos corrompidos pela cobiça. Então não se esqueça que o contexto aqui do opróbrio envolve os nossos olhos e o nosso coração. E os nossos corações. Como também envolve os olhos e os corações daqueles que estão à nossa volta. Então, sabedor disso, o salmista, ele temia o opróbrio. Ele sabia, né, do opróbrio que poderia vir mediante a maldade de homens, expressa na maledicência e calúnia. Veja o verso 22 do Salmo 119. Nós já consideramos isso. Volta para o verso 22 do Salmo 119. Ele diz assim, Salmo 119, verso 22. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Irmãos, maledicência e calúnia é terrível, é doloroso e é inevitável. Dói mais ainda quando a gente fala que é inevitável, né? Você não tem como fugir disso. Spurgeon, né, comentando esse versículo, ele diz assim: para alguns corações e mentes mais sensíveis, a calúnia e a maledicência lhe é pior do que a própria morte. Eles prefeririam, esses santos, com suas mentes sensíveis, serem queimados no estaca do que ter que enfrentar o opróbrio pela língua enganadora. Parafraseando aqui o que ele disse. Mas é algo que nós não temos como evitar. Não temos como evitar. Você nunca vai estar 100% no conceito de todo mundo. Isso é inevitável. Eu não vou estar, você não vai estar. Por quê? Porque somos pecadores, conjecturamos, pensamos o que não devemos pensar, falamos o que não devemos falar. Mas ele aqui pede a Deus: afaste de mim, Senhor, isso porque realmente dói. Nós consideramos isso quando vimos o verso 22 e 23. Dói, mexe com você. O que é que você pode fazer? Nada. Orar. Esperar no Senhor. Esse é um tipo de opróbrio que é a parte reservada a todo crente. Às vezes o conceito errado sobre sua pessoa vai estar na sua casa. Já passei por isso na minha casa. Né? Me lembro quando jovem ainda. Você, é crente, né? Daí crente, aí começa. Às vezes esse conceito errado sobre a sua pessoa vai estar no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja. E nós temos que entender isso. Aí Spurgeon diz algo interessante, né? As pérolas dele. Se falarem mal de você, não se turbe por isso, porque eles ainda nem falaram metade do mal que de fato você é. Porque de fato ninguém sabe o quanto eu sou mal. Se você soubesse o quanto eu sou mal, você ia ver que ainda falou muito pouco acerca da minha maldade. Então isso aí é uma realidade para todos nós. Como Spurgeon encontrava o consolo. Mas esse opróbrio é algo que vem de terceiros. Mas ele também temia ser a fonte do próprio opróbrio. É aqui que nós temos que ter o cuidado como crentes. Lamentavelmente o homem, irmãos, é um sabotador de si mesmo.
Ele não tem domínio sobre os seus olhos e muito menos sobre o seu coração. Não é não? Ou acontece só comigo? Não, Tiago diz que a língua é um órgão que ninguém pode o quê? Domar. Ela não é domesticável. Puritano dizia que a língua é tão perigosa que Deus colocou 3 cercas para a língua, lembra? Primeira, os dentes. Segunda, os lábios. Terceira, palavra de Deus. Mas não tem nada que contenha ela. Ela pode pôr em chama a existência e colocar em perigo a existência humana. Como começa uma guerra? Muitas vezes se declara a guerra. É pela palavra. Às vezes mesmo antes de atos, né? Chega, eu lembro, assistindo filmes, eu lendo alguma coisa de história, né? Oficialmente estamos em guerra, recebemos o comunicado. Então, a existência humana é colocada em xeque pela língua. Então, e isso nós temos o perigo de sofrermos com a nossa própria língua, com o nosso próprio coração. O cristão necessita a todo tempo e a todo instante que Deus o refreie em seus pecados. Abra comigo em Gênesis capítulo 20. Estava citando esse texto aqui, na conversa com alguns irmãos. Gosto muito desse texto. Gênesis 20. Lembra quando Abraão e Sara, né? Ali Abraão diz que ela é sua irmã, não afirma ser ela sua esposa, e Abimeleque toma ela para ser sua mulher, coloca no seu harém. Ele não a possuiu, mas estava ali preparando ela, né? No spa, os produtos ali, né? Entendeu? Um spa, um jequiti, né? Uma coisa ali para... né? Mas é sério, era assim a prática. Eles pegavam as mulheres, colocavam no harém, até aqueles banhos, preparos, tudo, porque eles achavam que viviam num contexto imundo, precisava se purificar, se preparar para ser, né, uma concubina do rei ou a esposa do rei. Lembra no contexto de Esté, tem uma espécie de concurso de beleza, né, para saber quem vai ser a rainha no lugar ali da rainha Vasti, né, ou Vasti, enfim. Abimeleque toma Sara. Abimeleque não é crente. Ele toma Sara, coloca no seu harém. À noite, o texto diz que o Senhor aparece a Abimeleque. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 20, verso 3. Deus, porém, viu Abimeleque em sonho. De noite lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração, na minha inocência, foi que eu fiz isso. Verso 6. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Interessante essa relação de Deus com um homem não crente. A sinceridade do coração. Interessante isso, né? O fato de Deus se revelar. Mas a parte maravilhosa que eu vejo nesse texto é isso aqui. Daí, Deus fala para ele. Daí, ele diz: o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permitir que a tocasse. O que é que nós aprendemos daqui? Deus refreia os pecados dos homens, para que os homens não façam o que potencialmente podem fazer. E isso de um homem ímpio, para que não trouxesse ruína para a sua nação, esterilidade para as mulheres, tanto que o texto vai mostrar isso para nós, a sua nação. Deus refreou o mal sobre a vida de Abimeleque, sobre a vida da sua nação, porque ele foi sincero no seu coração. Agora pergunto eu: não refreará Deus o nosso pecado, nós que fomos comprados e lavados com o sangue de Jesus? Claro que sim. Deus não deixará você ir a uma distância a qual Ele não possa te alcançar. Nunca. Jamais. Não foi o que nós lemos hoje em Romanos 8? Em outras palavras, nada, o quê? Nos separará do amor de Cristo. Deus, então, impede que nós lancemos ou que nós possamos trazer opróbrio sobre nós mesmos. Mas não é porque nós somos capazes, melhores, hábeis, porque temos um domínio maior da língua ou do coração. Que bom que alguns mais maduros, que assim nós esperamos, né?
Gostei ontem, Paulinho, né? Ele me deu os parabéns, ele disse, está mais velho? Disse, está mais sábio. Gostei, Paulinho. É isso mesmo, a gente tem que ficar mais velho, né? Crente tem que ser igual a vinho, né? Né? Crente tem que ser igual a vinho. Quanto mais velho, melhor. Estão sabendo, né? É bom que a gente tem que melhorar e não piorar. É verdade, eu entendi, eu guardo isso aí. É verdade, a gente tem que ser mais sábio. Então, o que acontece é que Deus, Ele é quem vai refreando as suas paixões e os seus pecados. Ele é que vai, você está acelerado e com tudo para cima do pecado, e Deus, embreagem, né? Mecânica ainda, né? Manual, né? E o pé no freio. Aí você, é Deus quem refreia você, é Deus quem nos refreia. Por isso que o salmista diz, afasta de mim o opróbrio, porque eu sou um sabotador de mim mesmo. Minha língua é terrível, meu coração é terrível. Além do que pode vir sobre mim, através dos outros, pior ainda é o que pode vir através de mim mesmo. Somente o Todo-Poderoso pode guardar, pode nos guardar. Por essa razão o salmista diz isso. Como é que nós devemos orar então? Salva-me da língua enganadora, Senhor. Sim, você pode orar, Senhor, me guarda. Me livra da calúnia, me livra da difamação, me livra do opróbrio, me livra do que é lançado sobre mim. Mas salva-me também de mim mesmo. Porque se alguém pensa que pode fazer o pior contra mim, pior é o que eu posso fazer. Por isso que ele diz, afasta de mim o opróbrio. E ore, conserva-me, Senhor, no teu amor. Eu quero concluir, volto para o Salmo 119, na parte B do versículo, então ele vai dizer, perceba, afasta de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. Somente as Escrituras, irmãos, nós devemos priorizar, e somente as Escrituras, elas podem de fato nos guardar. Como é que Deus nos guarda? Pela palavra. A palavra que procede da sua boca, o Evangelho a nós revelado. O que há de bom nesse mundo? Nós sabemos que antes da queda tudo era muito bom, mas depois disso, só Deus é bom. Quando Jesus questionou aquele homem chamado de bom, não é porque ele não se entendia bom, era se o homem entendia, de fato, aquele adjetivo. Bom é só Deus é bom. Quando nós comparamos, claro, o homem com Deus. Quando consideramos a realidade do opróbrio, não podemos esquecer que temos a capacidade de comprometer o santo testemunho pelo nosso mau testemunho. Por isso que ele diz assim, os teus juízos são bons, tua palavra é boa. O problema não é o evangelho. O problema é como Jesus fala, ai por quem vier o escândalo. O problema não é a Bíblia, o problema não é o cristianismo, o problema somos nós. O pessoal gosta muito de citar aquela frase de Gandhi, né? Eu amo o vosso Cristo, mas eu odeio o vosso cristianismo, né? Por conta do mau testemunho, até mesmo da questão da ocupação inglesa lá, etc. Mas o justo roga a Deus para que ele não seja um estorvo aos santos testemunhos. Por isso que ele diz, afaste de mim o opróbrio que temo, porque os teus juízos são bons. E ele compreende também que só as Escrituras podem livrar ele da maldade inerente ao seu ser. O juízo de Deus, a palavra de Deus, os testemunhos de Deus, que são bons, é que poderiam, de fato, guardá-lo e preservá-lo. Irmãos, nós estamos em um mundo de opróbrio, de vergonha. Nós sofremos com o opróbrio que nos é imputado. E sofremos com o opróbrio por nós mesmos produzido. Somente a palavra de Deus pode nos ajudar, nos guardar e nos preservar. Então, resumindo, resgatados da vergonha e do desprezo eterno, roguemos ao bom Deus que nos livre do opróbrio imputado e do opróbrio produzido. Não é? Que não sejamos também opróbrio aos bons testemunhos do Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, por tua palavra. Nós somos, Senhor, hábeis demais para o que não presta, Senhor, lamentavelmente. Mas tua palavra é a verdade e ela é poderosa para fazer o que nós não podemos fazer. Livra-nos da língua enganadora, mas livra-nos também da nossa língua e do nosso coração. E que possamos, mediante o sangue do teu Filho, limpos como fomos, nos achegarmos a ti
e sermos preservados pela palavra e sermos testemunhos dessa palavra. Porque um dia nós sabemos que toda vergonha será tirada e habitaremos num novo céu, nova terra, onde habita a justiça, não mais vergonha. Em Cristo Jesus, nos ajuda, Pai. Amém.